Bom dia, graça e paz. Queremos dar boas-vindas a todos, convidando você para estarmos juntos nos próximos minutos para o resumo do estudo de hoje da lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós também estamos com a EBD presencial no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé. Aqui, no canal exclusivo da igreja no YouTube, você tem a oportunidade de estudar conosco um pouco deste conteúdo brilhante que estamos trazendo neste trimestre. A revista tem como título Tudo Entregarei. A ideia de que somos mordomos, nada é nosso, estamos apenas administrando para o Senhor. A nossa vida, nossos dons e talentos, nosso tempo, nossos recursos materiais, enfim, tudo para o Senhor. Tudo entregarei é o tema geral de toda a revista. E nós estamos a cada domingo trazendo um tema diferente dentro deste tema maior para estarmos buscando o conhecimento da vontade de Deus e assim crescermos espiritualmente. Nós estaremos orando agora e, na sequência, vamos então ao estudo bíblico deste domingo. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez de todo o nosso coração. Como é bom estarmos juntos com o teu povo, como é bom contemplarmos a tua igreja reunida em comunhão. Obrigado pela tua presença também. E agora, quando vamos estudar a tua santa palavra, nós pedimos, por favor, que o teu Espírito Santo nos conduza para que este estudo bíblico seja uma bênção na vida de todos nós. Continue abençoando a tua igreja, é a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, nós falamos bastante nas últimas semanas sobre um dos temas que está presente em toda a Bíblia, a questão financeira, a questão do dinheiro, dos bens, das propriedades, da riqueza. Tudo isso é bênção de Deus para nós. Mas a Bíblia adverte que o dinheiro, que as riquezas, que os bens materiais também podem ser instrumentos nas mãos do inimigo, trazendo muitos problemas, muitas dificuldades, muito sofrimento, muita dor. Quando nós usamos a sabedoria de Deus para administrar os recursos financeiros que temos, isto então é sempre uma bênção. Devemos agradecer a Deus todos os dias os recursos que Ele tem dado a nós. Ele é o nosso provedor. Tudo que nós temos vem das mãos do Senhor, o nosso Deus. É preciso viver com essa perspectiva em mente, como muito bem escreveu o salmista. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é o mundo e do Senhor todos aqueles que habitam sobre a face da terra. Portanto, você pertence a Deus. A sua família, os seus bens, o seu dinheiro, tudo pertence a Deus. E hoje nós vamos dar sequência. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um assunto muito importante, um assunto extremamente espiritual e que muitas pessoas fora da igreja e até mesmo dentro da igreja ainda não conseguiram compreender como sendo uma doutrina bíblica, como sendo a vontade de Deus para abençoar e fortalecer a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com o Senhor. O tema do estudo de hoje é este: imposto ou ato de culto. O dízimo é uma obrigatoriedade? O dízimo é uma lei, um mandamento? Ou o dízimo deve ser algo espontâneo, com alegria de coração, um verdadeiro culto de adoração e louvor a Deus? Bom, em linhas gerais, no Antigo Testamento, de fato, o dízimo era uma lei, um mandamento. Em outras palavras, no Antigo Testamento, para o povo de Deus, o povo de Israel, o dízimo era uma exigência, todos eram obrigados e todos eram dizimistas. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, a partir de Jesus, continua sendo dizimista para o sustento da Igreja, do Evangelho, do Reino de Deus. Mas agora não há mais uma obrigatoriedade. Nós não temos uma exigência. O que a Bíblia diz no Novo Testamento é que o meu dízimo deve ser espontâneo.
O meu dízimo, ele é aprovado e aceito por Deus quando eu sou um dizimista com alegria, com prazer, com satisfação. Principalmente, Deus se alegra quando eu sou dizimista olhando para tudo que Deus já fez e não olhando para a possibilidade de ganhar algo mais de Deus apenas pelo fato de estar sendo dizimista. Bom, mas nós vamos aqui agora para a nossa revista, vamos para o esboço da revista, aquilo que o autor traz para nós pensarmos juntos sobre este tema. O texto básico de hoje, Gênesis 14, de 17 a 24. O texto devocional está em Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E o versículo-chave é Provérbios 3, versículo 9. Lá está escrito assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. A palavra aqui diferente que aparece para nós é a palavra primícias, embora muitos já conheçam. A palavra significa as primeiras coisas. As primeiras coisas. Portanto, quando eu recebo, por exemplo, o meu pagamento, o meu salário, a primeira atitude é exatamente esta. Quando as pessoas faziam a colheita, a primeira atitude era esta. Enfim, as primícias é uma ideia muito fácil para aqueles que viveram no contexto do Antigo Testamento, estava sempre presente. Mas nós precisamos compreender que as primícias continuam também como sendo uma compreensão teológica no Novo Testamento. Ao estudarmos juntos a lição de hoje, nós queremos ter condições de valorizar o dízimo como um ato de culto e também que isso se torne consciente em nós. É um privilégio quando nós consagramos, dedicamos, quando nós devolvemos na casa de Deus, no templo, durante o culto, os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Bom, você já parou para pensar que privilégio, que honra, que alegria enorme nós temos quando nós nos reunimos e cultuamos ao Senhor, o Deus único, o Deus criador, o Deus vivo, o Deus verdadeiro? Muitas pessoas estão adorando divindades, pagãs, imagens de escultura. Muitas pessoas estão adorando objetos, coisas, outras pessoas, a própria natureza. Isso é fruto daqueles que não sabem o que estão fazendo. Há uma grande ignorância para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Mas nós, você e eu, Deus nos deu este privilégio de conhecermos a Deus, conhecermos a palavra de Deus e estarmos adorando ao único e verdadeiro Deus. Ele nos tornou verdadeiros adoradores. E, claro, em toda a Bíblia, e nós sabemos muito bem disso, que Ele, Deus, é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a adoração. Cultuar a Deus é reconhecer essa dignidade e oferecer tributo sincero dos nossos lábios e do nosso coração. Quando estamos reunidos com os nossos irmãos no templo como igreja, o nosso coração, os nossos lábios, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo isso celebrando Cristo, adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, o nosso Deus. Mas, além de todo o louvor que nós precisamos oferecer ao Senhor, ações de graças, orações, há uma maneira também muito prática e efetiva de estarmos oferecendo um culto racional a Deus, que é exatamente esse ato de culto, esse ato de gratidão e de louvor a Deus. Nós oferecemos, nós entregamos a Ele os nossos dízimos. Não há culto sem essa entrega, sem essa oferta. Isso até os pagãos sabem e eles fazem. Sempre que eles cultuam seus deuses, eles
apresentam as suas oferendas, as suas dedicações. Agora, nós que estamos adorando ao Deus Criador e Senhor, aquele que tem o universo em suas mãos, que nos criou, aí nós precisamos ter uma consciência, uma compreensão e uma obediência ainda maior em relação a esse ato de culto. Há uma ordem no versículo-chave do nosso estudo de hoje, Provérbios 3:9. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, no relacionamento de Deus com seu povo, que era o povo de Israel, o culto oferecido a Deus incluía ofertas de bois, ofertas de cordeiros, de bodes, de pombas, de farinha, enfim. Assim eles cultuavam, eles ofereciam aquilo que eles possuíam para adorar, para reconhecer a Deus como o responsável pela provisão deles de cada dia. Muitos cristãos perderam totalmente a noção do culto bíblico. Adotaram outro tipo de culto no qual a ênfase é a satisfação própria, a satisfação humana, que se alimenta do egoísmo de receber, 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 excluindo totalmente a ideia de que o culto é quando nós estamos oferecendo, oferecendo, oferecendo. Por isso que faz tanto sucesso a teologia da prosperidade. As pessoas vão ao templo para o culto, não para buscar a Deus, vão para buscar os bens materiais, as propriedades, as riquezas, o dinheiro. Todavia, a Bíblia vai dizer o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber. É melhor oferecer do que receber. Atos, capítulo 20, versículo 35. O dízimo é uma dádiva, uma bem-aventurança para nós. Quando não somos tomados pela alegria da contribuição, aí pesa sobre nós o dever dos despenseiros. Isso é, ninguém pode alegar insensibilidade de coração e sonegar o dízimo. Sobre ser um dizimista com um coração alegre, feliz, contente e agradecido, segunda carta de Paulo, o apóstolo, aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Aprendemos sobre o dízimo. Precisamos aprender sobre o dízimo hoje e precisamos colocar em prática esta verdade hoje. O nosso estudo traz alguns textos, alguns textos. Na verdade, este é um assunto que está presente em toda a Bíblia, mas nós não temos aqui tanto tempo para fazê-lo. Bom, vamos lá. Primeiro, o dízimo de Abraão. Alguns alegam que o dízimo é da lei. Porém, Abraão viveu e teve um relacionamento com Deus antes da lei, a lei que foi dada por Deus a Moisés e, através de Moisés, ao povo de Israel. Preste atenção. O dízimo, portanto, não é a partir da lei, porque Abraão viveu antes da lei e ele já era dizimista. A aliança abraâmica foi dada 430 anos antes de Moisés. Então, não há dúvidas de que o dízimo ele não começou a ser praticado pelo povo de Deus somente depois que Deus deu a Moisés e ao seu povo a lei. Quem ensinou a Abraão sobre o dízimo? Esta é uma pergunta muito interessante. Quem foi que ensinou? Quem é que falou para ele sobre? Foi o reconhecimento de que Deus é tudo e também aquele que faz tudo. O Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. O Deus Altíssimo que entregou os adversários nas mãos de Abraão. Esta foi a consciência que ele teve. Então ninguém se aproximou de Abraão para dizer a ele seja dizimista. Mas ele teve uma percepção no seu coração e ele então tornou-se dizimista. Ele foi voluntário, total e completo. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, o dízimo de todas as coisas. Agora, o dízimo de Jacó. Muitos dizem que Jacó foi um homem muito perspicaz durante a sua vida, mesmo quando fugia de Esaú, seu irmão. E ele então
possivelmente teria negociado com Deus, condicionando suas bênçãos para a dedicação dos dízimos e ofertas. Será que isso é verdade? Gênesis 28, nós vamos encontrar um homem cansado, aflito, mas nós vamos encontrar também um homem com seu coração sincero, que sabia o valor de um relacionamento espiritual com Deus. E ele, na verdade, estava dizendo ali, eu sou totalmente dependente do Senhor. Essa é a ideia. Jacó estava transmitindo a si mesmo, aos outros e a Deus, essa ideia maior. Eu sou totalmente dependente de Deus. Então ele fez um voto, e neste voto ele demonstrou que ele conhecia sobre os dízimos. Lá está escrito assim, palavras de Jacó. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me conceder, certamente lhe darei o dízimo. Vejam só que oração fantástica e maravilhosa fez este homem chamado Jacó. Vejamos em quais situações Jacó fez este voto a Deus e incluiu ali a presença do dízimo. Primeiro, seu voto procedeu de uma profunda experiência teística. Segundo, seu voto foi associado ao culto a Deus, muito importante. Terceiro, seu voto revelou a sua dependência de Deus. Quarto, seu voto manifestou o seu propósito. Deus seria exclusivo na sua vida, a casa de Deus seria erguida e o seu dízimo seria dado fielmente e sistematicamente. Ponto 3. O dízimo incorporado à lei. O dízimo em Israel foi dado como um mandamento, aquilo que já disse há pouco. No Antigo Testamento, no relacionamento de Deus com o seu povo, o povo de Israel, o dízimo estava na lei. O dízimo era um mandamento e todos eram obrigados a entregar os dízimos. Quando este não era observado, ou seja, quando havia rebeldia e desobediência a esta lei, uma penalidade era aplicada. Desde os tempos dos juízes, reis e profetas, o povo de Israel, o povo de Deus, viveu períodos de altos e baixos no seu relacionamento com o Senhor. Caía, se levantava, pecava, pedia perdão, enfim. Quando os israelitas estavam em comunhão com Deus, a Bíblia narra que era notável a sua prosperidade, inclusive na área financeira. Algumas características do dízimo e a sua destinação na antiga aliança ou no antigo pacto ou no Antigo Testamento de Deus com o seu povo. Primeiro, o dízimo era uma ordem dada por Deus. Segundo, o dízimo era destinado ao sustento dos sacerdotes e ministros do templo. Terceiro, o dízimo era também destinado às viúvas pobres. Quarto, o dízimo em vigor no Novo Testamento. Agora nós estamos em Cristo, nós estamos a partir de Jesus. Vamos ver o que o Novo Testamento da Bíblia Sagrada tem a dizer sobre a prática dos dízimos. Há referências, muitas referências sobre o assunto no Novo Testamento. Mateus 23, Marcos 12, Lucas 20, são alguns textos, por exemplo, em que o Senhor Jesus chama as pessoas de hipócritas com relação à prática do dízimo, porque eles estavam utilizando a prática do dízimo para não praticar aquilo que é mais precioso, mais valioso, mais necessário e aprovado aos olhos do Senhor. Mateus 23, 23 é a ponte que atravessa o longo período entre a lei, os mandamentos do Antigo Testamento e a graça de Deus revelada em Cristo Jesus no Novo Testamento com relação a este assunto dízimos. Jesus não estava acusando os fariseus por serem dizimistas. Sua crítica consistia em condenar a ideia hipócrita de que,
quando uma pessoa dá o seu dízimo, está fazendo tudo na vida cristã para tornar-se favorável a nós. O dízimo não é a coisa mais importante no nosso relacionamento com Deus, embora faça parte do nosso relacionamento com Deus. Eles queriam que o dízimo estivesse em primeiro lugar. Jesus vai dizer, não, o dízimo não está em primeiro lugar. Ele está presente, mas não é prioridade máxima. As virtudes mais importantes, segundo o Senhor Jesus, justiça, misericórdia e fé. Mas também a presença dos dízimos. Então Jesus dizia para eles, olha, vocês são dizimistas, mas não estão agindo com fé, misericórdia e justiça. É necessário agir com fé, misericórdia e justiça e também continuar sendo dizimista. Devemos notar aqui a presença da conjunção porém, usada pelo Senhor Jesus no texto bíblico. Para ele, o dízimo é sim importante como uma contribuição para o trabalho realizado para o Senhor. Então, lá está escrito assim, vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Esta frase é muito importante, esta frase é muito esclarecedora. Bom, no estudo de hoje, no estudo desta lição bíblica, nós vamos ser levados a esta reflexão profunda e essa avaliação também profunda quanto ao nosso relacionamento com Deus e a presença na nossa prática cristã da entrega, da dedicação, da consagração, da devolução dos dízimos e também das ofertas à casa do Senhor. Então vamos recebê-lo com humildade, vamos receber a lição bíblica de hoje com humildade, com o nosso coração aberto, com amor e também a dependência do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é Ele, o Espírito Santo de Deus, que nos desperta para sermos mais responsáveis e sábios quando lidamos com o dinheiro, com a riqueza, com os bens materiais que o Senhor, o nosso Deus, nos dá e assim nos abençoa. De tal maneira que nós estejamos utilizando estes recursos financeiros sempre para glorificar o Senhor, exaltar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor e o seu reino também. Ficamos por aqui, convidamos você para estarmos juntos novamente no próximo domingo a partir das 9 horas da manhã. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto de adoração da manhã e logo mais à noite, às 19 horas, também o nosso culto de adoração da noite. Deus abençoe você e a sua família.